Glória a Deus. Nós declaramos a palavra de Deus e declaramos o poder da palavra viva do Senhor, palavra que se cumpre todos os dias nas nossas vidas, todos os dias. Então, por isso, nós estamos aqui para meditar nas Escrituras Sagradas e trazer para vocês um momento de edificação. Mateus capítulo 7, o verso 24, está escrito: o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficaram maravilhada com o ensino, porque ele as ensinava como tem autoridade, não como os mestres da lei. Aleluia. Então a palavra diz que Jesus, ele ensinava como tendo autoridade. Então ele não ensinava como os mestres da lei, porque os mestres da lei, eles decoravam as Escrituras, apenas no intelecto. Então eles não tinham autoridade, simplesmente isso. Então, quando Jesus abria a sua boca, ele falava porque ele tem autoridade para falar. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, ele faz uma promessa para você e para mim. Se nós ouvir a palavra e praticar, nós teremos autoridade. Aleluia, é muito forte. Autoridade no mundo espiritual, no mundo natural. Então esta é a diferença entre os mestres da lei, aqueles que estudam a Bíblia, estudam Deus, meramente para filosofia, para falar na humilha, entendeu? Então é isso, simplesmente uma palestra, um sermão bem elaborado. Mas Jesus falou: não faça isso, não faça isso. Vocês têm que ouvir e vocês têm que praticar. Porque se vocês não ouvir, se vocês ouvir e não praticar, quando vocês falar a palavra, vocês não terão autoridade. Autoridade no mundo espiritual e autoridade no mundo físico, no mundo natural. É uma revelação profunda das Escrituras Sagradas, para você, para mim, para nós. Então compreenda, se você ouve e você não pratica, ou você decora, ou você esquece, porque não é aquilo que você quer praticar. Então fica
naquela posição, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais, está sempre buscando um aprendizado, eu quero me aprofundar, eu quero aprender agora a Bíblia original, eu quero estudar os livros originais. Aí aprende a língua original e vai se aprofundar em detalhes de cada passo dos profetas maiores, menores, dos apóstolos, de Jesus, mas continua na mesma, tem um profundo conhecimento das Escrituras, mas só fica na retórica, não pratica, não exerce a autoridade que as Escrituras nos dá, quando nós cremos e praticamos. Então nós vamos receber da própria palavra, do próprio Senhor Jesus, a autoridade. Essa é a diferença. Talvez você fale assim, mas como? A pessoa estudou a Bíblia 8 anos, num colégio trancado ali dentro, e continua praticando contrário ao que diz a Escritura? É esse que Jesus disse. Eles se tornam mestres, diplomas, mas eles não têm autoridade. Porque para mim ter autoridade, eu tenho que ouvir a palavra, e eu não posso nem aumentar e nem diminuir. Eu tenho que ouvir a palavra e praticar da forma que está escrito. Então Jesus disse, o homem insensato e o homem sensato. O insensato são esses, que estão em busca de novidades, em busca de conhecimento, em busca de retórica, de liturgias aprimorada, mas eles estão sempre na posição de insensato, porque eles aprendem e não pratica. Então Jesus disse que este homem é insensato, e ele compara uma casa construída sobre areia. Assim é o insensato, é aquele que sempre está buscando conhecimento, mas não pratica nada. Então estão sempre com a sua casa sobre areia. Qualquer provação, qualquer luta, a casa cai. É um chororô dali, é um chororô de cá, entendeu? É um grito dali, grita de cá e me socorre. Ai, 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 agora a coisa está complicada para o meu lado. É dessa forma. Mas o que a Escritura diz, que se alguém ouvir os ensinamentos de Jesus e colocar em prática, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter autoridade. Quando a enfermidade vem, ele tem autoridade para expulsar a enfermidade. Quando a confusão vem, ele tem autoridade para repreender o espírito de confusão. Quando a escassez vem, ele tem a autoridade para multiplicar o que ele tem e viver no suprimento de Deus. Então, quem pratica a palavra tem autoridade, não importa se o tempo está bom ou ruim, se vai vir, se a lavoura, a plantação vai dar uma boa colheita ou pouca colheita, se a sua empresa vai produzir e vender bastante ou não vai. Ele tem autoridade para suprimento. Ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu agradeço pela provisão de Deus.
Então, casa na rocha. Então, ele vai declarar a provisão de Deus no dia da escassez. Ele vai declarar a cura no momento da enfermidade. E o que vai acontecer? Ele tem autoridade da palavra. A cura vai entrar na vida dele, o suprimento vai entrar na vida dele. Por quê? Porque ele tem autoridade. Mas se ele for um insensato, aqueles que aprendem, mas no dia a dia só sabe reclamar da vida, murmurar, reclamar, criticar, só acha defeito em tudo. Vai para um lado, está com defeito, sai, não, aqui não é bom para mim, vai para outro lugar, e sempre estão em busca. Estava igual no tempo lá atrás, quando o apóstolo Paulo estava pregando a palavra, que quando ele chegou na Grécia, quando ele chegou lá, pregar a palavra no Areópago, e lá tinha vários altares, e cada altar para um Deus, erigido para um Deus, e tinha um altar ao Deus desconhecido, que eles achavam que ia surgir um novo Deus. Então, sempre buscando algo novo, conhecimento, mas, por não crer em Jesus Cristo, por não crer nas Escrituras, eles estão construindo a casa sobre areia, então eles não têm fundamento para viver o melhor de Deus. A casa vai estar sempre caindo, sempre caindo. É muito simples. A gente fala com as pessoas a palavra e fala, e a pessoa tem coragem de falar muitas vezes, eu não creio, eu não creio. Jesus diz, quem crer, verá a glória de Deus. Quem crer na palavra, verá a glória de Deus. Quem não crer, não verá a glória de Deus. E todas as pessoas que não crê nas Escrituras, os sinais de milagres, de prodígios, maravilhas, não vai acompanhar, porque está escrito, Marcos 16:15, e estes sinais seguirão aos que crerem. Simplesmente seguirão aos que crerem. Os que não crerem não receberão. Os sinais não vão acompanhar. Essa é uma realidade. E é de fato isso. Entendeu? Então, por isso que Jesus disse, casa na areia, insensato, que ouve, aprende e não pratica. Homem prudente é aquele que ouve, e na sua simplicidade, ele pratica aquilo que ele aprendeu. Então hoje você pode definir ser uma igreja viva, ou está sempre atrás de novidade, como os gregos na Grécia, elegendo os altares, vários altares. Não vai resolver o problema agora, porque vamos eleger um altar da quebra de vínculo, outro da quebra da cura interior, outro vai resolver agora porque nós vamos fazer uma confissão da maldição hereditária. E continua, sendo que o único altar que você tem que ter é Jesus Cristo. Ele levou sobre si as maldições hereditárias, Ele levou sobre si as tuas misérias, as tuas pobrezas, Ele levou sobre si, aleluia, as nossas doenças, a nossa enfermidade. Ele é o Salvador. Então é nessa fé que você e eu temos que estar, crendo nas Escrituras. Tem alguma novidade aí, Edivaldo? Qual a novidade? É essa revelação. O porquê que muitas pessoas estão sempre querendo novidade. Eu lembro quando o Dave Robertson vinha aqui no Brasil, quando ele era vivo, eu tive o privilégio de ir duas conferências dele. Algumas pessoas falavam, eu venho na conferência, ele fala sempre as mesmas coisas. Sempre um negócio de orar em língua, só orar em língua. Não tem outra mensagem.
Sabe por quê que o David Robson sempre estava ministrando oração em língua? Porque o povo não orava em línguas. E ele estava despertando e falando de novo para aqueles que não estão praticando, para praticar a oração em línguas. Então nós pregamos, ensinamos, e muitas vezes é maçante, porque as pessoas não estão praticando aquilo que estamos ensinando. Então quando a pessoa não pratica aquilo que ele ouve, a palavra não tem sentido, não tem mais interesse, porque eu já sei isso, eu já sei, tudo já deu certo, já sei, já deu, quer dizer, já sei, não, tenho certeza, tem, mas é mentira, está tirando uma onda, está achando que é porque eu falo que deu tudo certo, o poder do positivismo, eu sou crente raiz, Deus tem que dar um sinal para mim, é desse tipo, qual sinal? Jesus falou, pediram tanto sinal, outro pediu sinal, e vocês não creem ainda, eu estou aqui, sou eu, o Messias, eles estão querendo mais sinal, se pediram mais sinal para Jesus, conta a mim então presta atenção, então por isso que estão perecendo, estão sofrendo, casa na areia, eu me alegro em Deus, porque a palavra revelada do Espírito Santo, ela não é revelada só para o Edivaldo, ela é revelada para a igreja, onde o Espírito Santo tem a liberdade. Então você chega no lugar onde o Espírito Santo tem a liberdade, as pessoas estão ensinando a mesma coisa que nós ensinamos aqui. Isso é de regozijar, de saber que é o mesmo Espírito que está ensinando, é o mesmo, o único Espírito, o Espírito da igreja, o Espírito Santo. Então, quando nós estamos vivendo este momento, onde, infelizmente, a Grécia contaminou muitos ministérios, muitas pessoas, que estão sempre querendo novidade, não quer ouvir a mesma coisa, porque não pratica e não quer praticar, entendeu? Então, estão construindo a sua casa na areia, e as consequências vêm. Vem o vento, vem a chuva, a casa cai. Essa é a realidade, a casa cai. Essas preocupações que essas pessoas que ouvem e não praticam, estas preocupações é que vai acontecer de fato. As preocupações dessas pessoas é que de fato vai acontecer. Entendeu? Por quê? Preocupação gera incredulidade. Incredulidade gera murmuração, palavras de maldição. Então toda palavra e pensamento de maldição encontra uma terra de fertilidade pela sua crença errada, e vai crescer aquilo que a pessoa crê e pensa. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas se você crer na palavra de Jesus, você vai imitar Jesus, e você vai praticar a palavra, né? Aleluia. Quando Jesus esteve na terra, ele operou tantos sinais de maravilha, e disse para nós também fazer o mesmo. Jesus, o Senhor Jesus, falou com o quê? Falou ao vento, falou ao mar, Marcos 4:39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Ele falou com o vento. Então ele falou, ele repreendeu o vento. Ele não pediu: vento, por favor, eu te peço, eu te imploro. Não, ele já repreendeu e já mandou cessar. E aconteceu. Entendeu? Então a natureza obedece à voz de Deus.
Aleluia. E Jesus agora diz que você é um porta-voz dele aqui na terra. Que a minha voz e a tua voz é a voz de Jesus. Nós somos representante e testemunha de Jesus. Por isso que ele disse que se nós crer, como é que é mesmo, Edivaldo? Crer, não fala mais bonitinho, crer. Agora, se você se gloria de não crer, fazer o quê? Eu não posso fazer nada, né? Então, vamos lá, Jesus falou quem? A figueira. Então, Jesus lhe disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoou quem? Ele falou com quem? Com a figueira. Entendeu? Então, nós vamos vendo as verdades absolutas da palavra e vai se cumprindo toda a Escritura. E todos podem ver a figueira secar. Está entendendo? Então, nós vemos a tempestade, nós vemos Jesus operando tantos sinais, prodígios, maravilhas, que ele deixou para nós. Ele falou com o morto. Jesus falou com o morto. Falou com Lázaro, morto, estava morto. Falou com o morto, Lázaro, sai para fora. E o defunto ressuscitou e saiu para fora. Está entendendo? Então, quando nós ouvimos a palavra e cremos, nós temos autoridade. Por isso que Jesus disse, se eu crer, eu faria obras maiores do que ele fez, porque eu recebi a autoridade daquele que tem autoridade. Eu recebo a transferência dele. Marcos capítulo 5, verso 41. Quando a filha de Jairo estava morta, o que ele disse? Talita cumi, que significa, menina, eu te mando, levanta-te. Eu te mando, levanta-te. A menina estava morta. Ou não estava morta? Estava morta. Eu te digo, levanta-te. Então nós vamos ver aqui milagres, um atrás do outro, da multiplicação. Porque Jesus, aleluia, ele deu o exemplo para você e para mim. Entendeu? Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Fazer o que ele fez. E os milagres irão acontecer. E a tua casa estará sobre a rocha. Vai vir um vento, vai vir a chuva, e a tua casa vai permanecer de pé. Então você jamais será aquela pessoa que a casa vai cair. Jamais está de pé, está firme. Aleluia. Nós estamos aqui. Já vai para 43 anos que eu aceitei Jesus, nasci de novo, da água do Espírito. E estamos com quase 40 mil seguidores na página do Facebook. E nós atingimos, através da pregação do Evangelho, o mundo inteiro. Nós recebemos ligação da Flórida, pessoal que está na Flórida. A pessoa não fala nem português, fala só inglês. Mas ele traduz lá e manda o recado. Apóstolo, ora por mim, ora aí. Traduz as mensagens. O pessoal do Paquistão, pessoal do Paquistão, África, deixa eu ver qual mais aqui. De Angola, Moçambique, da Índia. Eu sei que são muitos países que nós recebemos os contatos, pessoal entrando em contato conosco. Então, este evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, através da internet. Foram uns lugares bem longe, lugares difíceis de ir missionários, entendeu?
nesses países perseguidos, e nós estamos aqui. Por quê? Porque nós cremos na palavra de Jesus e colocamos em prática o ide. Aí vem o vento, vem a chuva, a casa não cai, nós continuamos pregando o evangelho para o mundo inteiro. Isso é o mais importante, é fazendo o evangelismo e ensinando aqueles que realmente querem viver na plenitude do Espírito. Aleluia, querem viver na plenitude do Espírito. Então é nessa fé que nós estamos, é nessa fé que nós vamos avançando. Aleluia. Nós vamos agora orar aqui, vamos fazer os decretos de fé, que nós estamos acostumados, e você é o nosso convidado, tá? Você que já conhece a palavra, pode entrar em contato conosco, aprender a fazer decretos de fé, a falar com o mar, falar com o vento, aprender a falar com a figueira, aprender a multiplicar pães e peixes, e nós estamos aqui para te ensinar. Domingo, o culto evangelístico, aqueles que não conhecem a palavra, para conhecer os princípios da fé. E na sexta é um momento para aqueles que já são convertidos e que querem aprender mais. Se você quer aprender mais sobre o decreto de fé, não importa. Se você é de outro ministério, pede autorização para o teu pastor, pode vir, que aqui nós não somos ladrão de homens, não vamos convencer você ficar aqui não, você tem que ficar na posição que Deus te chamou, aonde Deus te chamou. Maravilha? Pai, graças te damos por este momento, que estamos aqui em oração e adoração, no nome santo do Senhor Jesus, e nós cremos que o Senhor operou e opera maravilhas, por isso estamos alegres, e cremos que através da tua palavra, este homem, esta mulher, que tem buscado conhecimento, mas não consegue executar aquilo que ele tem recebido, que a partir de hoje, todas as algemas, cadeias serão quebradas pelo teu poder. Aqueles que não é batizado com o Espírito Santo, que sejam batizados com o Espírito Santo, e recebam o dom de línguas, e pratiquem a oração no Espírito Santo, pratique a oração em línguas, para que o teu nome seja glorificado, para que eles venham ter a casa sobre a rocha. Aqueles que recebem a tua palavra, venham viver na plenitude do Evangelho, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Grande abraço e até